padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A festa da Páscoa que vamos juntos celebrando e vivenciando neste tempo pascal, fecunde nosso coração, o coração de nossa igreja, uma fecundidade que nos garante a coragem missionária, o desafio a ser enfrentado com amor e a alegria bonita de sermos servidores da justiça e da paz. Seja, pois, essa alegria, esta grande fecundação em cada um de nós, em nossas famílias e em nossas comunidades, deste grande compromisso, porque temos que vencer com a vida dele, Cristo, toda a morte, o ódio, a injustiça, aquilo que compromete a paz, particularmente a indiferença para com o sofrimento dos outros, a indiferença para com aqueles que estão em grandes lutas. Deus nos ajude, como cristãos, a fecundar a nossa fé com esta alegria bonita de Cristo ressuscitado e assim compreendermos, para além de muitas outras evidências, a evidência própria do amor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Amado irmão, amada irmã, seja essa pergunta forte interpelando o nosso coração: o que fazer para realizar as obras de Deus? Esta é uma pergunta para que nós não gastemos o nosso tempo apenas realizando as nossas obras, pois muitas vezes as obras são as nossas e não as de Deus. Para realizar as obras de Deus, Jesus faz a indicação: é preciso crer naquele que o Pai enviou. Portanto, o desafio nosso, mais do que simplesmente as indispensáveis estratégias e logísticas para realizarmos obras que mudam o curso da história, dão à sociedade uma nova condição, a nossa obra é a realização das obras de Deus. Uma experiência profunda de fé, tocando a nossa existência, modificando o nosso caminho, fazendo-nos capazes de viver a nossa vida não confiados em nós mesmos, não sustentados pelo dinheiro, não simplesmente ancorados nos títulos que recebemos e nem simplesmente reconhecidos por aquilo que já conseguimos fazer. Nós somos desafiados, portanto, a dar testemunho de Cristo. Por isso precisamos fecundar os nossos corações com a força deste amor, compreender os seus sinais, não tão simplesmente nos deixar mover pelos nossos interesses ou por aquelas evidências
que são incontestáveis para nós, nós somos chamados, profundamente desafiados a compreender o sinal da presença amorosa de Cristo. Ele realiza milagres, Ele pode tudo, mas é preciso exercitar o nosso coração numa experiência profunda de percepção da presença dEle. Uma percepção que nos transforma e nos faz capazes de viver, de falar e de agir, de modo a revelar a força de sua presença amorosa. Para isso é preciso multiplicar em nós o desejo de procura dele, não porque nós tenhamos a oportunidade de nos saciar com isto ou com aquilo, mas exatamente porque é Ele a única razão da nossa vida. Nós somos desafiados a dar testemunho, sobretudo no contexto de um mundo plural, de muitas alternativas, inclusive religiosas. Nós somos chamados a dar testemunho da singularidade, da presença de Cristo e do seu seguimento, como uma alternativa indispensável para a vida do nosso mundo, para nós refazermos o tecido da cultura com seus enormes buracos, exatamente pela falta dos princípios cristãos advindos da força do Evangelho, e que nós precisamos deles nos convencer e, dando testemunho, ajudar o mundo a compreendê-los e a adotá-los. São Cipriano, escrevendo numa de suas cartas, nos faz uma recomendação importante. Seguremos com firmeza o escudo da fé, para que nele seja destruído tudo quanto o inimigo lançar contra esta proteção. Tomemos também o capacete espiritual para proteger nossa cabeça. Com ele os ouvidos não escutarão os anúncios da maldade. Os olhos não verão as imagens detestáveis. A fronte conservará incólume o sinal de Deus e a boca proclamará vitoriosamente a Cristo, seu Senhor. Armemos finalmente nossa mão direita com a espada espiritual para rejeitar com determinação os sacrifícios infames. E lembrando-nos da Eucaristia de São Cipriano, recebamos o corpo do Senhor e vivamos em união com Ele, esperando receber mais tarde das mãos do mesmo Senhor o prêmio das coroas celestes. Amado e amada de Deus, Deus nos ajude a dar testemunho por uma experiência de convicção nascida de dentro, para que nós possamos ajudar o mundo a abrir-se a esse amor e crer. Peçamos essa graça para fecundar a missionariedade de nossa igreja e cumprirmos adequadamente a nossa tarefa de anunciar o reino de Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina,
a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sobre sua vida, ilumine a sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.